Sabemos que a palavra de Deus é sempre eterna, ou seja, ela permanece a mesma. Mas sabemos também que há outras interpretações no tocante ao perfeito, conforme 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 10, o qual nós estamos, nesse exato momento, projetando e até mesmo deixando destacado. Quando a gente analisa essa interpretação, da qual vou apresentar, mesmo não sendo majoritária, ela possui argumentos linguísticos e contextuais que merecem consideração séria por todo aquele que está interessado realmente em compreender adequadamente a palavra de Deus. O que é o perfeito? Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 10, diz o texto: Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O termo grego utilizado pelo apóstolo Paulo é toteleion. Este está sendo destacado nesse exato momento. Literalmente, significa o completo, o maduro, o plenamente desenvolvido, o que atingiu o seu propósito. A primeira observação que a gente precisa fazer é que o apóstolo Paulo não usa expressões explicitamente escatológicas. Ele não diz, por exemplo, quando Cristo vier, quando o Senhor aparecer, quando estivermos no céu, quando ocorrer a ressurreição. Nada disso aparece no texto. Você pode ler o capítulo 13 todinho, não vai constar. To teleion, ou seja, o completo, o maduro, teleios em Paulo. Ao examinarmos as demais ocorrências paulinas, percebemos que teleios normalmente descreve maturidade e desenvolvimento. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6, falamos sabedoria entre os perfeitos. Aqui não se refere a pessoas glorificadas nos céus. Falamos, na verdade, dos perfeitos, sabedoria, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que estão sendo reduzidos a nada. Ou seja, o apóstolo Paulo, nesse texto e contexto, se refere aos crentes espiritualmente maduros. Outra ocorrência se dá em Efésios capítulo 4, versículo 13, quando a gente já depara-se com o termo destacado, teleion, e onde se encontra o versículo que diz: Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, teleion aqui significa novamente crescimento, amadurecimento, desenvolvimento espiritual. Não há uma referência direta ao estado eterno. Vamos para mais uma referência bíblica da parte do apóstolo Paulo, outra vez em Colossenses, no capítulo 1, versículo 28, que vai nos dizer o seguinte: o qual nós anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Quando ele utiliza perfeito em Cristo, esta palavra teleion, ou seja, que significa a ideia de maturidade espiritual. Portanto, o uso paulino favorece a ideia de desenvolvimento e completude. A gente pode observar isso na forma como Paulo empregou algumas vezes. Agora vamos voltar ao texto de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 11. Por causa de quê? Após ele falar sobre quando vier o que é perfeito, ele continua. E o que ele diz? Quando eu era menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Esta é a única ilustração que o apóstolo Paulo oferece para explicar o que acabou de dizer. Vamos ver o argumento decisivo do versículo 11. Quando eu era menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, conforme esta versão. Essa ilustração de Paulo vai favorecer uma explicação do que ele acabou de dizer. Ele fala no verso 10 sobre quando vier o que é perfeito, e no versículo 11 ele vai encaixar justamente, é um conectivo mostrando, ou seja, explicando o perfeito. Esta ilustração é extremamente importante por causa de quê?
A pergunta correta a fazer é: como Paulo explica o perfeito? Contexto imediato. Ele parte da infância para a maturidade, não terra para o céu. Ele muito menos fala sobre do tempo presente para a segunda vinda de Cristo. O contraste aqui é entre imaturidade e maturidade. A ilustração aponta para o crescimento e desenvolvimento. Se Paulo quisesse enfatizar a volta de Cristo, seria natural utilizar uma analogia relacionada à manifestação do Senhor, à ressurreição ou à glorificação, mas ele escolhe uma figura de amadurecimento. Isto não pode passar despercebido aos nossos olhos, até por causa de que estamos oferecendo algumas informações linguísticas, gramaticais, a partir do grego koiné. Agora, o que significa, quando a gente prossegue, face a face? O principal argumento da interpretação escatológica, geralmente, está no versículo 12. Por quê? Agora vemos como espelho, em enigma, é verdade. Então veremos face a face. Entretanto, essa expressão precisa ser analisada cuidadosamente. Muitas vezes se pressupõe que face a face é igual a ver Jesus pessoalmente. Mas repito uma vez mais, o texto não diz isso. Quem coloca essa ideia é justamente quem tem um outro tipo de interpretação. Mas quando a gente fica bem preso e amarrado ao texto, não tem para onde correr. Mas vamos atentar de que, no versículo 12, por exemplo, Paulo não menciona Cristo aqui, ele nem menciona Deus, muito menos menciona a eternidade, tampouco menciona a ressurreição. O texto afirma apenas: veremos face a face. Agora, a gente precisa compreender adequadamente, dentro do texto e contexto, o que se refere ao modo de ver. Porque, gramaticalmente, a expressão vai descrever a forma da percepção, não é o objeto percebido. Por exemplo, eu posso dizer: eu conversei face a face com alguém. A expressão não identifica quem foi visto. Ela apenas descreve a qualidade da interação. O contraste de Paulo é visão indireta, no primeiro momento, depois uma visão direta. Não necessariamente ver Deus ou ver Cristo. Assim, a expressão pode perfeitamente indicar uma compreensão mais clara, madura e completa da verdade divina. Porque quando ele deixa de ser menino e ele acaba adotando as coisas e se comportando como adulto, ele vai estar sendo maduro, isto é, perfeito. Agora, a gente precisa fazer o contraste em relação ao espelho. Porque diz o texto, enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas conhecerei plenamente, como também sou conhecido. Ou seja, quando menciono aqui como por espelho, a gente precisa analisar um pouquinho de uma forma mais detida nesta expressão. Agora vemos por espelho. Aqui está traduzido como enigma, mas na verdade a ideia de algo obscuro ou obscuramente. A gente já tem a informação de que os espelhos do mundo antigo não eram como os modernos. Produziam imagens limitadas e até imperfeitas, e o incompleta para percepção clara. O foco está na qualidade do conhecimento, não necessariamente numa mudança de localização da Terra para o céu. Já em relação ao conhecimento em parte, o apóstolo Paulo continua: agora conheço em parte. Observe que o contexto é conhecimento. Desde o capítulo 12, Paulo está discutindo profecia, revelação, conhecimento, dons espirituais. O foco dele não é escatologia. O foco dele é a limitação dos dons. Os dons oferecem conhecimento parcial. A maturidade vai trazer a compreensão mais completa. E o fluxo natural do argumento vai apontar justamente para o aperfeiçoamento da compreensão. Lembra no versículo 1 do capítulo 12? Não quero, pois, irmãos, que sejais ignorantes no tocante aos dons? Pois bem,
Prossegue o texto aqui. Conhecerei como também sou conhecido. E esse é o texto mais difícil, o trechinho mais difícil para essa interpretação. Mas devemos evitar exagerar o seu significado. Paulo não afirma conhecerei infinitamente, nem conhecerei exatamente como Deus conhece. Não é isso que o texto está dizendo. O verbo aqui pode indicar adequação e correspondência. E qual é a ideia que o texto está passando? Passarei a conhecer plenamente dentro da esfera em que que fui conhecido. Ou seja, é uma compreensão adequada, completa e madura, não necessariamente uma onisciência glorificada. Agora, o contexto vai oferecer a maturidade como algo realmente que faz jus ao perfeito, porque o contexto imediato vai favorecer a maturidade. O capítulo inteiro vai falar sobre o quê? Sobre o amor. Trata do amor. Capítulo 13. Qual é o argumento do apóstolo Paulo? Os dons são temporários. O amor é o quê? Permanente. Os coríntios estavam fascinados com manifestações extraordinárias. Mas Paulo vai conduzir eles da infância espiritual para a maturidade espiritual. O tema, portanto, do amadurecimento vai percorrer toda a carta, desde 1 Coríntios, já que nós estamos em Coríntios, capítulo 13, nós podemos, por exemplo, analisar esse texto em 1 Coríntios, lá no capítulo de número 3 e apenas fazer a leitura para que você tenha uma ideia. Versículo 1 e 2. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei por alimento, e não comida sólida, porque não a podíeis suportar, nem ainda agora o podeis. Ou seja, ele fala sobre essa situação, a esse estado de infância, de imaturidade. No capítulo 14, número 20, olha só o que o apóstolo Paulo nos diz. No versículo 20, irmãos, não sejais meninos no entendimento. Na malícia, contudo, sede crianças, mas adultos no entendimento. Observe, por exemplo, no capítulo 3, ele fala sobre crianças espirituais. No capítulo 13, ele fala sobre abandonar as coisas de menino. E no capítulo 14, versículo 20, não sejais meninos. E existe, portanto, um tema recorrente da maturidade no pensamento paulino. Não sou eu que estou inventando, vocês estão verificando com seus próprios olhos. E mesmo que discorde desta interpretação, pois não é a majoritária, a maioria das pessoas não segue esse entendimento porque desconhece vários elementos linguísticos e inclusive, esta interpretação. Mas uma conclusão exegética plausível de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8 até o 13, vai entender que toteleion significa literalmente a chegada de uma condição de maturidade. Isto quando você analisa, sem dúvida alguma, essa expressão toteleion, que se refere aqui ao perfeito. Em outras palavras, vai estar se referindo, sem dúvida alguma, dentro do texto contexto, inclusive no contexto imediato, essa completude ou pleno desenvolvimento em contraste com o estado infantil e parcial representado pelos dons. E quais são os principais argumentos? O uso paulino de toteleios normalmente indica maturidade. Porque as pessoas podem argumentar, mas dependendo do contexto, o apóstolo Paulo pode dar outro significado. Poderia, mas não o fez. Uma outra coisa, no versículo 11, a ilustração vai descrever um crescimento, não uma glorificação. Terceiro argumento, face a face, descreve a maneira de ver, não necessariamente o objeto visto, ou seja, não diz que vai ver Jesus ou vai ver Deus. Pelo menos no texto não diz. 4. O contraste com o espelho enfatiza a clareza de percepção. Quinto, o contexto da carta gira em torno de maturidade espiritual dos coríntios. Sexto e último argumento, o foco do texto é a superação do parcial pelo completo, e não necessariamente a transição da terra para o estado eterno. Assim, pode-se argumentar que Paulo está ensinando que aquilo que era fragmentário e infantil
daria lugar a uma compreensão mais plena e madura da verdade de Deus, sem que o texto exija, de forma explícita, uma referência direta à segunda vinda de Cristo, ou ainda ao estado eterno. Essa interpretação talvez não elimine todas as dificuldades, mas possui fundamentos exegéticos que merecem ser considerados no debate sobre o significado de toteleion, de acordo com o versículo de número 10. Espero dessa forma ter contribuído. O objetivo não é causar confusão. Agora, se a gente parar e pensar bem, quando a gente começa a introduzir elementos que não estão no texto, a gente cria enormes dificuldades. Pode ter até mesmo uma interpretação majoritária, mas nem sempre é a que mais se sustenta dentro desse viés linguístico e gramatical quando se avalia o texto grego numa referência ao koiné. Ainda assim, eu quero, uma vez mais, reforçar este vídeo de forma mais robusta, com mais exemplos, a apresentação dos textos bíblicos, das referências também, para que vocês vejam com seus próprios olhos e cheguem a uma conclusão. É muito fácil dizer esta versão não é plausível, mas na hora da gente lidar com a interpretação, haveremos de ver textos e expressões que são difíceis de interpretar, mas ainda assim temos que agir de uma forma séria, agindo de maneira também criteriosa, naturalmente, interpretando o texto à luz do seu contexto. Espero ter corroborado, não com a anunciação desta interpretação, mas com o estudo bíblico, para que você venha, de fato, permanecer com os seus olhos fitos na palavra de Deus. No demais, que o Senhor continue nos abençoando rica e abundantemente.